Pessoal, boa noite. Eu sou Fausto Viana e eu estou aqui na qualidade de coordenador do programa de pós-graduação e nós estamos começando o segundo dia da nossa comemoração dos 40 anos do PPGAC USP. Eu queria convidar a professora Sayonara para dar boa noite também, que ela é coordenadora também do programa, da comissão de coordenação do programa. Boa noite a todos, bem-vindos. Nosso segundo dia aqui de comemorações dos 40 anos do PPGAC. Perfeito. Obrigado, Sayo. E hoje, pessoal, a gente tem duas atividades, né? Na nossa primeira hora, a gente vai ver a apresentação da linha Teatralidades e Performatividades, Criação, Pensamento e Percursos, e nós temos aqui uma unanimidade. Todos os professores da linha de pesquisa estão aqui conosco, o que é um grande prazer. Então, eu queria dar boa noite para o professor Antônio Araújo, professor Ferdinando Martins, professor Marcos Bulhões, professor José Fernando, professora Cibele Forjaz e professor Christian Borges. Boa noite. E, na segunda hora, nós vamos falar sobre a linha de História e Teoria das Artes Cênicas no Brasil, e nós estamos muito dignamente representados aqui pelo professor Luiz Fernando Ramos, professora Maria Silvia Betti, e nós vamos fazer hoje também o lançamento do livro Clóvis Garcia, Centenário de um Homem de Teatro, que foi organizado pela professora Elizabeth Azevedo. Eu queria começar, então, agora, uma apresentação. Eu vou falar aqui hoje em nome da professora Elizabeth Azevedo, que ela não pôde estar conosco porque ela está com um problema de um familiar adoentado, né? Então, eu vou falar por ela. Eu espero ter a mesma dignidade, graça e simpatia que ela teria para apresentar um trabalho que ela organizou, que chama Clóvis Garcia, Centenário de um Homem de Teatro, né? E a organização é da professora doutora Elizabeth Azevedo, e ela trabalha no Centro de Documentação Teatral. Eu já vou falar do que é o Centro de Documentação Teatral, e eu queria chamar a atenção para o design e diagramação deste livro, que foi feito pela Maria Eduarda Borges, que também é conhecida popularmente por Duda Borges, e este trabalho faz parte de uma coleção que nós estamos lançando, é uma coleção comemorativa dos 40 anos. Eu vi que a equipe da ECA gentilmente colocou o link para vocês, mas é aqui que ele pode ser encontrado. Basta clicar no portal de livros abertos da USP e aí colocar na busca, que vai facilmente aparecer o livro que você está buscando. Pode ser pelo nome da Beth, pelo nome do Clóvis, tá bem? Eu quero agradecer sempre, né, pessoal, o apoio que a gente recebe da CAPES. Esse material é produzido com verba do Auxílio PROEX. Nós somos um programa PROEX, é um programa de excelência. A nossa nota é uma nota 6, e isso é 6 de 7, tá, gente? Não é 6 de 10, isso é uma nota muito boa. Inclusive, eu queria comemorar com vocês que nós ganhamos mais 2 bolsas para distribuir este ano. Com isso, são 34 bolsas que o programa de pós-graduação em artes cênicas disponibiliza para os seus alunos. Fiquem atentos para a chamada de bolsas de estudo que vai acontecer muito em breve, provavelmente esta semana ainda, gente. Então, este ano, 2021, o ano que o livro foi elaborado, marca também os 100 anos de nascimento do Clóvis Garcia. É uma coincidência, né? Porque o Jacob Ginsburg, que também foi um dos fundadores do departamento do programa, também fez 100 anos em 2021. Tá? Qual foi a organização que a professora Elizabeth Azevedo usou neste livro? Então, ela organizou pela trajetória familiar, política e sentimental. Ela fala também do trabalho artístico como ator, cenógrafo e figurinista do professor Clóvis Garcia. Ela separou pela crítica teatral do teatro adulto e infanto-juvenil, a docência, a pesquisa e o legado do seu imenso arquivo, que foi doado à universidade, que registra a aventura dessa vida plena e produtiva, e que este arquivo foi a base do que hoje é o Centro de Documentação Teatral, que nós vamos falar em alguns minutos, tá bem?
São 18 textos que estão divididos nas seguintes retrancas: Clóvis e o teatro. Tá? O primeiro deles é um texto delicioso, gente, convido vocês a lerem hoje ainda, é um texto do Zeca Sampaio, que chama Clóvis Garcia, nota quase autobiográfica. O Zeca é filho do professor Clóvis Garcia. Então, tem cores neste texto que são muito agradáveis para qualquer leitor. Tá? O outro, Clóvis Garcia e o Teatro Amador em São Paulo. Eugênia, perdão, gente, eu errei aqui, Eugênia Rodrigues Cruz, que trabalhou com o Teatro Experimental do SESI, né? E o professor Clóvis fez lá vários espetáculos, que é um texto que eu escrevi sobre, que é uma linha do tempo panorâmica e cronológica da cenografia de Clóvis Garcia, porque é uma produção invejável ao longo de muito tempo, né, gente? Depois tem um texto aqui que eu fiz como introdução para o teatro no Brasil, cenografia indumentária do Clóvis Garcia, que era um livro que ele estava escrevendo quando eu entrei no departamento. Um livro não, um texto, que ia ser publicado provavelmente pelo SESI, mas não houve tempo porque, por algum motivo, ele não encaminhou para publicação, ou a publicação saiu sem o texto dele, a gente ficou sem saber. Eu comentei com a professora Elizabeth que esse texto existia, e aí a gente acabou encontrando no próprio CDT esse texto, e foi muito bacana para mim, porque ele me perguntou sobre a minha exposição no Teatro Municipal. Foi uma exposição sobre trajes de cena, que levou minimamente 15 mil pessoas para o Teatro Municipal de São Paulo, e ele considerou isso como sendo muito importante para a cenografia em São Paulo. Eu recomendo a leitura, é uma visão panorâmica da cenografia dos trajes de cena, e eu sei que traje de cena faz parte de cenografia, mas é bom separar. Né? E depois vem um texto da Lisete Negreiros sobre Clóvis Garcia e o teatro infantil. Na segunda parte, vem o Clóvis professor. Né? Tem um primeiro texto do Zé Carlos de Andrade, que foi orientando do Clóvis, né? Que vai contar uma história de muitas histórias. O Zé Carlos faz esse resgate como aluno do departamento, depois no mestrado, depois no doutorado, e, na sequência, um texto, Ressonâncias Singulares de um Mestre Plural, escrito pelo Paulo Renato Panzeri e pelo Zabad Alfarra, passando depois para Rosane Rodrigues, que falou sobre o paladino do psicodrama socioeducacional brasileiro. É um arquivo gigantesco, né, gente? Um homem que, além de uma vida muito longa, foi muito produtiva, um homem muito ativo. Então, abriu frentes em vários segmentos. Depois temos uma entrevista da Rosane com o Eduardo Coutinho, falando sobre o psicodrama, fechando com uma retranca, fechando essa retranca com um texto do professor Eduardo Coutinho, o professor emérito, Dr. Clóvis Garcia. Depois passamos para essa parte que é Clóvis e o seu acervo. Então, aqui a gente tem um texto da Beth, onde ela vai contar o que é que tem no acervo do CDT sobre o Clóvis Garcia, apresentando 6 documentos que estão no acervo e que, até onde a gente sabe, não tinham sido publicados até este momento. Então, é uma carta do Ariano Suassuna para o Clóvis Garcia, o aproveitamento do folclore no teatro erudito, folclore e teatro, a indumentária folclórica, os documentos históricos do teatro religioso medieval francês, o Rapaz e o Cego, que é um texto anônimo do século XIII, que é com tradução e adaptação do professor Clóvis Garcia, que a professora Elizabeth resgatou. Eu vou fechar com vocês, depois dessa sequência de imagens deliciosa, né, gente? Eu sou um pesquisador que gosta muito de trabalhar textos integrados com imagens, o texto integrado, a imagem integrada no texto, a mesma tessitura, né? Não imagens ilustrativas, imagens que compõem o texto. Tá? E aí trouxe coisas que são muito agradáveis, tanto para aqueles que foram alunos, amigos, colegas do Clóvis, mas uma delícia o trabalho dele como ator no ensaio final de Arsênio e Alfazema, no Teatro Brasileiro de Comédia,
e a fonte disso aqui foi o Programa do Espetáculo, em 1949. Tá? Tem um concurso nacional para vocês descobrirem quem é o Clóvis nesta imagem. Tá bem? A professora Beth Azevedo vai patrocinar esta premiação. Tá? Essa é uma foto do Clóvis, gente, uma foto do Fred Kliman, em 1949. Depois, aqui, uma foto do Cidade Assassinada, que o professor Clóvis fez os cenários e o Alberto Nandi fez figurino. Ele nem sempre faz as duas coisas, gente. Ele trabalha integrando pessoas também. Cenário do Noites Brancas, do Dostoiévski, em 64. Aqui, mais uma vez, para mostrar a importância de se preservar acervos, né? Este vestido existe ainda hoje e é de uma produção dele da década de 60 também, de Caprichos do Amor e do Acaso, para o SESI também, tá, gente? Depois aqui, cenografia do Clóvis, figurinos do Campelo Neto, tá? Isso é A Sapateira Prodigiosa do Lorca, em 1965. E aqui uma coisa que nós recebemos do filho dele, que disponibilizou imagens super bacanas para nós, aproveito para agradecer, que foi o Zeca. Ele enviou esses desenhos do Clóvis para o Avarento, do Mulher, de 1966. E aí aqui, né, gente, um lado mais curioso da vida do Clóvis, a gente tem ele, não vou mostrar onde ele está, acabei de mostrar, não devia ter feito isso, e aqui é uma foto da formatura dele na década de 40, tá? Porque ele é advogado de formação, né, gente? Isso tudo vocês vão descobrir no livro. Isso foi uma foto que a família do Clóvis encaminhou para nós, é uma montagem de Peter Pan, em 1949. Aqui um momento romance do Clóvis com a Maria de Lourdes Sampaio, no ano em que eles se casaram, em 1952. O Zeca conta muito agradavelmente essas histórias no texto dele. E aqui, para quem pensa que o Clóvis dormia dentro dos teatros, não, gente, ele ia para o Guarujá também, na década de 50, essa foto com a esposa, Clóvis, em sala de aula, né? Que acho que muitos de nós aqui presentes tivemos esta satisfação. Aqui, um lado do Clóvis, né, gente? Ele trabalhou também organizando núcleos residenciais operários, construções e muitas outras coisas que vocês vão descobrir. Ele está aqui, está na cara, né? Já é muito próximo do Clóvis que a gente conheceu. Tá? Aqui o encontro dele com personalidades teatrais. Aqui a gente vai ver o Décio, a Cacilda, o Valmor Chagas, aqui o próprio Clóvis, o Sábato e a esposa Maria de Lourdes Garcia, esposa, naturalmente, do Clóvis. Tá? E aqui duas pessoas que nós não conseguimos identificar, portanto, por favor, se vocês identificarem, escrevam para nós. Professor Clóvis, também um prédio da Ciesp, né? Ele também tinha esse outro lado, né, gente? Ele aqui já com um aspecto muito próximo do que a gente conheceu já nos anos 90, Clóvis em sala de aula, anos 80. Aqui uma foto sem data. E aqui um grupo de veteranos muito respeitável, né? Professores do departamento. Aqui a gente tem a Karen Miller, a Malu, Coutinho, Ciro Del Nero, Hamilton, Vendramini, Eudinir Fraga e o próprio Clóvis aqui. Essa maquete do Clóvis, ele na sala de aula do CAC, isso provavelmente é a sala 14. E aí, gente, o CDT tem, então, o patrimônio que este homem gerou com as suas atividades artísticas, suas atividades intelectuais, atividades administrativas, associativas, políticas, militares. A gente não pode esquecer que ele combateu, ele foi soldado na Itália, né? Folclorista, e ele fez produção de contos de ficção científica entre 1960 e 1970. E aí eu queria terminar a nossa conversa, essa breve, né, apresentação, com a carta do Ariano Suassuna para o Clóvis Garcia, essa carta que faz parte do Centro de Documentação Teatral e mostra só uma ponta
de como isso pode servir para a gente explorar a história do teatro, não só do teatro brasileiro, né? Como a gente viu, ele também traduziu documentos franceses e muitas outras coisas. Então, a carta é a seguinte: Recife, 24 de maio de 1957. Meu caro Clóvis, desde que cheguei de São Paulo, que estou para lhe escrever, mas a saúde não tem ajudado. Parece que ajudou, né, gente? Porque de 57 a 2000 e tanto, o Ariano viveu muito ainda. Entre outras coisas, estou há vários dias proibido de escrever pelo médico, tendo feito exceção esta semana para escrever a Hermilo e a você. Vi que vocês foram eleitos para presidente e vice-presidente da associação. Fiquei muito contente com o fato, não só pela amizade que me liga a Hermilo, como por sua causa, pois no pouco espaço de tempo que tivemos para isso quando estive aí, pude avaliar a sua seriedade e sua bondade de espírito. É curtinho, tá, gente? Não vou ficar lendo durante 5 dias, não. Você não sabe como me impressionou bem o pouco que pude discernir a respeito de sua vida familiar, tanto na união que me pareceu reinar entre você e sua senhora, como no modo de tratarem os filhos e serem tratados por eles. Naquele dia, depois que você saiu, apareceu um problema com o guri mais velho. Uma das coisas mais comoventes que já vi a respeito de relações de educação entre mãe e filho, vi naquele dia com seu menino rezando a Ave Maria, chorando, porque não queria ir para a cama, mas sendo persuadido com carinho e firmeza, ao mesmo tempo por sua mulher. Não sei se isso lhe parecerá pouco, pois para você isso deve ser cotidiano, mas a mim tocou-me muito. Li as crônicas que você escreveu no Cruzeiro sobre a Compadecida, a primeira, e a segunda, na qual você se referia a ela incidentalmente. Agradeço sua delicadeza e atenção para comigo, não só quanto a elas, mas durante todo o tempo em que aí estive. Coloco-me à sua disposição para o que você ordenar aqui. Mande as ordens que elas serão cumpridas. Tenho muitos projetos a respeito de teatro, mas não sei quando o médico me libertará para poder iniciar o trabalho. Quero fazer uma série de autos sobre os vícios capitais. O da luxúria já está inteiramente esboçado. O da soberba e da cólera estão se aprontando na cabeça. Logo que terminar, mandarei cópias para Hermilo, com recomendação expressa de dar uma a você, pois sua opinião me é muito valiosa. Fico por aqui. Recomende-me a sua senhora e receba um grande abraço de Ariano Suassuna. Tá? Gente, tudo isso pode ser encontrado aqui. Essa é a página inicial do site do CDT, Centro de Documentação Teatral, e aqui vocês vão encontrar que a documentação pode ser consultada in loco, mas é necessário agendamento. O endereço desta página é este aqui, tá bem, gente? Deixa eu jogar no Google Centro de Documentação Teatral, que ela vai aparecer. Quero dizer que esta é a professora Elizabeth Azevedo, este é o professor Ferdinando Martins, que hoje é o coordenador do Centro de Documentação Teatral, e que aqui está o link de onde está o livro do professor Clóvis Garcia, que vai encerrar, então, nossa apresentação de hoje, tá bem? Eu queria perguntar se a Sayô tem alguma consideração para fazer, antes de nós encerrarmos a noite de hoje. Olha, eu achei incrível conhecer o Clóvis mais e mais sobre a vida dele, que eu só conheci ele, assim, a festa de despedida dele no departamento. Mas ele tem uma vida, assim, muito incrível. Em vários lugares, né, ele atuou, é incrível. É incrível, não, é uma surpresa, gente. E é incrível também que o CDT tem um acervo completamente aberto para pesquisas de mestrado e doutorado, gente. Então, por favor, usem o acervo. Acervos só fazem sentido quando eles são consultados, tá bem? Então, vocês, pesquisadores, usem o nosso acervo. Eu já falei, mas eu vou reforçar que amanhã nós temos, às 19 horas, a apresentação da linha Corporeidades, Memórias e Representações Cênicas, lançamento do livro da professora Sayonara e da professora Helena Bastos, e na sexta-feira, às 7 horas,
nós vamos falar sobre práticas, processos e meios nas artes cênicas, com o lançamento do livro do professor Felisberto, do professor Eduardo Coutinho. Na quinta-feira, às 14h, nós temos um link específico, um encontro com a coordenação da pós-graduação da ECA. Então, é um bom momento para todos os ingressantes participarem dessa reunião para tirar dúvidas também, só que esta é às 14h, às 14h. Tá bem, gente? Muito bom. Não temos perguntas no YouTube e acho que nós podemos, então, encerrar. O Zeca acabou de entrar, depois eu vou telefonar para ele, porque nós vamos fazer depois outros lançamentos deste livro e nós queremos muito contar com a presença dele, tá bem? Gente, fechamos então por aqui. Eu só queria lembrar que para nós que estamos aqui na sala encerrarmos lá no YouTube, nós temos que fechar os nossos microfones e as nossas câmeras. E eu vou agradecer mais uma vez a todos os presentes da noite. Vou agradecer o Antônio Araújo, Ferdinando Martins, Marcos Bulhões, José Fernando, Sibeli Forjás, Christian Borges, e aí a Luiz Fernando Ramos, a Maria Silvia Bete, sempre um prazer rever, e a Sayonara Pereira, mais uma vez, pelo companheirismo e pela presença. E é isso, pessoal. Encerramos, então. Muito obrigado e até amanhã. Boa noite.